games existe todo tipo de item, desde os mais importantes, cruciais para completar o jogo, até os opcionais, que não são necessários, mas podem ajudar dependendo da situação. Só que alguns jogos foram além e criaram itens e recursos inúteis, que mesmo sendo difíceis de conseguir, não servem para nada. Mesmo você pagando para obter alguns recursos dentro dos games, essa coisa será inútil. Esse é o tema de hoje, porém esse vídeo tem bastante conteúdo nostálgico, não tem nada inútil aqui não, então assista até o final e bora lá. Vou iniciar o vídeo com o jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Durante as aventuras do personagem Link, chegamos no local chamado Goron City, e lá encontramos um sujeito bastante grande que simplesmente afirma ao Link criança que está trabalhando em algo muito especial, mas ele não diz exatamente o que é. No entanto, depois de um tempo, se você retornar a esse local quando o Link estiver um pouquinho mais velho, o jogo lhe concederá a opção de comprar a Giant Knife, que é uma espada que vai lhe custar míseras 200 rúpias. Provavelmente a maioria dos jogadores logo equiparão, né, aquele item novo e farão um teste ali com o Link para ver se é realmente eficiente essa tal Giant Knife. Só que depois de alguns golpes ela inevitavelmente quebra. É uma bela de uma porcaria. Tá certo que isso faz parte do enredo, essa espada precisa quebrar para que você inicie a busca pela Bigoron Sword. Só que 200 rúpias, né, isso sempre será um ponto de extrema frustração e decepção para os novos jogadores. Posso até que na primeira vez que você jogou ficou muito triste por ter gastado essa grana no jogo e comprado um item inútil. Já no primeiro Gran Turismo existe uma opção extremamente inútil em qualquer sentido. Não é um item, mas se encaixa na proposta desse vídeo. Em Gran Turismo vocês estão ligados, né, que você pode equipar seu carro com todo tipo de peça e ainda obter uma pintura profissional. Claro, tudo tem que ser farmado ali no jogo e pagar para ter essas opções. É coisas típicas de um jogo de corrida, com as marcas do carro, patrocínio e tudo mais. E em meio a isso existe a opção Car Wash, ou lavar o carro em inglês. Aqui você paga 50 moedas somente para ver o seu carro girando na tela, mas ele realmente não é lavado, até porque em Gran Turismo 1 os carros não se sujam, nem perdem aquele brilho, eles sempre ficam com a mesma aparência, independente da sua jogabilidade. Se você joga no meio da pista ou no meio da grama, tanto faz, o carro não suja. E por isso a opção Car Wash é extremamente inútil no primeiro Gran Turismo. O famoso clássico Sunset Riders tem como principal fator na história os 4 protagonistas, caçadores de recompensas, que enfrentam os piores chefes do Velho Oeste em troca de uma boa quantia em dinheiro. Desde a versão arcade, Super Nintendo e até mesmo a não tão desejada assim versão do Mega Drive, o objetivo é o mesmo, acumular todo o dinheiro que você puder. No entanto, esse item, o dinheiro, né, é a coisa mais inútil em Sunset Riders, pois o dinheiro não pode comprar nada, nem habilidades, nem munições, não vai comprar nada. Aliás, nem ter opção de compra, nem mesmo uma loja ali no meio dos tiroteios ali das fases. Dinheiro em Sunset Riders é só um item para encaixar no enredo, para fazer sentido, né? Pois utilidade mesmo ele não tem nenhuma. Pode coletar à vontade, mas você nunca vai usar. Nos jogos Final Fantasy, o item mais inútil de todos é a espada Excalibur. E não, eu não falei errado não confundi com a famosa espada do Rei Arthur, é Excalibur mesmo. Durante o jogo, depois de muitas batalhas e centenas de diálogos, você finalmente encontra a lendária espada sagrada, a toda poderosa Excalibur. E no momento de distração, talvez um jogador todo ansioso, nem prestou atenção na grafia, entra numa batalha com essa lâmina mágica em punho no intuito de derreter os inimigos com a sua super espada. No entanto, você vai perceber rapidamente que o nome estranho do item não foi um erro de digitação não. A espada é ruim mesmo e ela apenas causa 1 de dano no oponente. O oponente pode ter 1 milhão de vidas, só leva 1 de dano com a sua Excalibur. Ela é o item mais fraco do jogo. Esse item pode até parecer elegante, mas nunca causará mais de 1 dano em seus inimigos. É só 1 mesmo, não pode dar crítico que for, só vai bater 1. É tão ruim que pode ser facilmente classificada como inútil.
No jogo Gun de 2005, aquele do Velho Oeste, existe uma mecânica tão inútil que os jogadores até esqueceram que ela existia. Gun pode ser um dos melhores videogames ocidentais já feitos, mas tomou algumas decisões questionáveis. No início do game, os jogadores podem comprar uma faca que lhe dá a opção de escalpelar os inimigos caídos ou animais, tirar a pele ali, né, tirar o couro. Isso existe em muitos jogos, né, você tirar o couro do animal, ou é mesmo tirar a carne para guardar e comer depois. Isso é muito, principalmente nos jogos mais novos, você faz muito isso. Só que em Gun, apesar de você poder fazer isso, você não ganha nada. Você paga pela faca, você pode fazer a ação, mas você não ganha nada. É uma coisa totalmente inútil, até porque o escalpelamento ali ocorre fora da tela e você nem vê direito o que aconteceu, só vê o sangue jogando ali. Em termos de jogabilidade, não faz absolutamente nada mesmo. Dinheiro no Gun não é tão fácil de conseguir, então não há uma real razão para o jogador comprar esse item e fazer isso, só perda de tempo mesmo. A não ser que ele realmente seja um jogador mau, né, um cara mau e quiser escalpelar sua vítima aí só para o seu agrado. Fora isso, é apenas um item inútil no jogo Gun. Por último, uma coisa inútil, nojenta e estranha ao mesmo tempo. Como a maioria dos jogos baseados em escolhas, Fable 2 tem um sistema muito complexo de como os jogadores podem interagir com outros personagens do jogo. Você pode fazer basicamente o que você quiser, é um mundo de possibilidades. Pode ser desde uma pessoa paqueradora, intimidadora, rude, até engraçada, se você quiser. O jogo te dá essa opção. No entanto, mesmo entre tantas expressões, peidar é de longe a mais estranha. Sim, peidar, você pode peidar nesse jogo apenas apertando um botão. Uma das opções que os jogadores têm acesso desde o início é o peido, e pode ser emitido a qualquer momento, desde uma conversa com os habitantes da cidade, lutando contra os inimigos, ou completamente sozinho apenas por diversão. Você pode peidar a hora que você quiser. É uma coisa tão inútil que no máximo pode atrapalhar uma conversa na cidade. Você peida e as pessoas reclamam ali, ou dependendo da hora pode resultar os jogadores acabando se sujando a cuequinha, e realmente o protagonista sai cagando e andando por aí. Fable 2 tem muitas opções excelentes que tornam o jogo aí muito bom, mas peidar é inútil, estranho e nojento. Um desenvolvedor metido a engraçado fez questão de criar certos itens só para trollar o jogador de alguma maneira, e eu separei algumas armas propositalmente estranhas no mundo dos games. Eu tenho certeza que pelo menos uma dessas você já usou enquanto jogava videogame e se espantou com certeza com a inutilidade dela. Bora lá! Vou começar falando de Call of Duty 2, um jogo de tiro em primeira pessoa com o tema guerra, onde as fases se passam em meio a explosões, tiroteio e as mais inúmeras armas no meio do caminho. É um jogo de tiro e o que esperamos encontrar são armas, não é verdade? É verdade. Só que ainda no treinamento, o jogo propositalmente te obriga a usar batatas como munição. Sim, batatas mesmo. Durante o treinamento você dá uns tiros, faz alguns movimentos e finalmente chega a hora de treinar o arremesso de granadas. Só que no lugar das granadas, o jogo te dá batatas. E até durante o diálogo ali, um dos soldados pergunta ao seu comandante por que usar batatas e não granadas de verdade. E o comandante responde dizendo que granadas são muito caras e é que é pra usar batata mesmo. Pra nossa sorte, as batatas estão apenas no treinamento, já que não causam dano algum a qualquer inimigo. Well done. Very good, comrade. Comrade Commissar! Bem no início do jogo Fallout 3, os jogadores recebem uma arma chamada BB Gun, e apesar dela carregar um cartucho ali com 100 balas, munição pra caramba, nada mais nela é considerado positivo. Resumindo, a arma é ruim mesmo, né? O dano dela é tão baixo que é considerada a arma mais fraca de Fallout 3. Porém, ela não é 100% inútil, já que alguns jogadores com muito tempo de sobra e talvez um gosto doentio por sofrimento, aumentam as estatísticas dessa arma até ela ficar no máximo, né? O mais forte possível, que não é muita coisa não, e muitos até tentam zerar o jogo só usando a BB Gun. É muito masoquismo, né, tentar usar a pior arma do jogo para zerar. O problema é que mesmo equipada ao máximo, ela é ruim demais, e você vai passar muito tempo atirando repetidas vezes tentando abater até as criaturas mais fracas do game. A não ser que você goste de muito sofrimento, evite ao máximo andar por aí carregando uma BB Gun em Fallout 3.
Se tem um jogo que contém inúmeros easter eggs é Just Cause 3, e não é nenhum absurdo encontrar todo tipo de referências e itens estranhos por aqui. E um desses itens é uma pistola bem peculiar conhecida como DK. Essa arma tem munição infinita, mas não causa dano algum a qualquer oponente. Você pode atirar em quem quiser e ela não vai causar, é zero dano mesmo. Na verdade, essa pistola foi adicionada ao game com outro objetivo: inflar a cabeça do jogador quando equipada. Você não entendeu errado. O objetivo dessa pistola dentro do jogo é deixar o jogador com um cabeção, só isso mesmo. Uma arma inútil para combate, mas certamente um easter egg bem chamativo. Já no jogo Borderlands 2 existe uma arma chamada The Bane, e diferente das outras que eu citei aqui no vídeo até agora, essa aqui tem até um dano considerável, ela é forte, porém é a arma mais desagradável do jogo e você vai entender o porquê. Primeiro, para conseguir esse item é preciso fazer uma missão específica, e uma vez com a The Bane em mãos, você descobre que ela tem uma precisão terrivelmente baixa e ao equipá-la, o jogador fica muito lento. Quando você tá com essa arma, você anda na velocidade como se estivesse se arrastando pelo chão, é uma arma horrível. No entanto, essa nem é a pior parte. Além dos poucos benefícios, The Bane grita no seu ouvido o tempo todo, e eu nem tô zoando, nem tô brincando, ela literalmente grita quando você atira. Enquanto armas comuns têm o som de um disparo, né? Essa aqui fica berrando no seu ouvido, um grito pior que o outro. Chega até a ser engraçado, até ficar irritante demais e se torna uma arma inútil em Borderlands 2. No jogo Battlefield 1 existe uma arma minúscula chamada Colibri, e essa pequena belezinha aí é baseada na Colibri do mundo real. Existe uma arma no mundo real, também se chama Colibri, e foi desenvolvida no início dos anos 1900 por um relojoeiro. Era uma arma bem pequenininha mesmo, foram fabricadas apenas 1000 unidades na época e foi adicionada aí no jogo como referência do mundo real. Além de ser a menor arma do jogo, também é a que tem menos dano. Ela é tão ruim quanto manuseá-la. Essa arma é tão pequena que os jogadores seguram com apenas 2 dedos e são necessários pelo menos 4 tiros na cabeça do oponente para abatê-la. Você vê como a arma é fraca mesmo. Essa arminha é tão terrível que o dano perde inclusive para ataques corpo a corpo. É mais fácil você ir lá e dar um soco no inimigo do que dar um tiro com a Colibri. É interessante até eles terem acrescentado essa miniatura, ainda mais por ter uma história na vida real sobre o item, mas como arma do jogo não é muito útil não. Considerado um excelente RPG /FPS /furtividade, o jogo Deus Ex dá aos jogadores uma liberdade quase infinita na forma de como você realiza os objetivos. Você pode fazer da maneira que quiser, né? Algo incrivelmente raro na maioria dos títulos. E essa liberdade, né, de poder fazer as missões do seu jeito se estende ao arsenal do jogador, incluindo pistola com silenciador, rifles e até cigarros. Sim, cigarros mesmo. Consumir um pacote de cigarro danifica o jogador, mas deixa uma mancha de fumaça ali que também danifica os inimigos. Claro, né, você precisa fumar com moderação. 10 pacotes de cigarro são suficiente para matar o jogador, mas se você fumar alguns a menos, pode matar a maioria dos inimigos. É uma arma não muito recomendada, né, já que também pode matar o protagonista, mas no quesito estranheza, um maço de cigarro em Deus Ex fica em primeiro lugar. Faleceu. E por último, o buquê de flores, um item que deveria ser um belo presente, principalmente para aquela namoradinha que você consegue facilmente no jogo GTA San Andreas. Um buquê de flores para a namorada, né? Apesar do item ter esse propósito inicialmente, no game também podemos usá-lo como arma e sair por aí descendo a buquezada em quem estiver pelo caminho. Surpreendentemente, as flores causam um pouco mais de dano do que acertar o inimigo com os punhos, por exemplo. Ele tem até uma certa força, no entanto, perde
perde para qualquer arma do jogo. Afinal, é um buquê de flores, né? Pode até não ser a arma mais usada ou mais desejada em GTA, mas tenho certeza que você alguma vez na vida já usou esse buquê de flores como arma dentro do jogo. Por mais fraco que fosse, você quis usar esse buquê como arma, confessa aí. I never turn down pay. Just don't ruin my car. Tem acessórios que são muito da hora, como um volante, por exemplo, né, que dá mais emoção na hora de jogar um game de corrida, principalmente os de rally, parece mesmo que você está dentro do carro. É um acessório bem bacana e ajuda a deixar o jogo mais divertido. Mas em 1998, a Game Boy Printer deu a cara no mundo gamer e prometia deixar os jogos de Game Boy e Game Boy Color muito mais fodásticos. Bom, esse acessório é uma impressora térmica que permite o jogador imprimir algumas imagens vindas de alguns games que eram compatíveis, como Pokémon, Harvest Moon e alguns outros títulos. Além de imprimir as imagens do jogo, tipo uma print do jogo, essa mini impressora não fazia mais nada, era no máximo um peso de papel. Fora que a resolução, né, e o tamanho das imagens eram ridículas, né? Terrivelmente ruins mesmo. E apesar da lista grande de games compatíveis com ela, o preço elevado e a péssima qualidade das impressões foram os fatores bem relevantes para ajudar aí no fracasso dessa impressora super moderna. Mas o principal motivo mesmo foi a falta do que fazer com ela, né? Você está jogando bem de boa, está vendo tudo o que está acontecendo ali na tela, ainda mais uma resolução excelente, por que você precisaria imprimir, né, uma print do jogo com a qualidade péssima, numa folha que no tamanho de um papel de bala? Fora, né, que ela consumia 6 pilhas de uma vez só e acabavam rapidinho, não tinha bolso que aguentava uma dessa. Desse jeito, né, não tem nem como não fracassar. Jogar Resident Evil é uma coisa emocionante por si só. O game tem bastante ação, bastante enigmas e muitos monstros e zumbis e tal. Isso, na minha opinião, já é o suficiente para o game. Ainda mais o Resident Evil 4, né, que é pura ação do começo ao fim. Quem conhece o game sabe que não tem trégua, nem pra tomar uma aguinha, o negócio é frenético o jogo inteiro. E pensando nisso, a empresa Nubtech lançou a Chainsaw Controller, que prometia aumentar a imersão do jogo dentro do universo ali de Resident Evil. Era para você se sentir realmente dentro do jogo, mas não foi bem assim. É claro que esse acessório ficou bem da hora, né? Uma motosserra idêntica ao do game, personalizada, estilizada e tal. Mas na prática mesmo, na hora de matar um zumbi, aí que o negócio fica complicado. Apesar da aparência intimidadora, a Nubtech não investiu muito, né, na ergonomia do controle. Os botões ficaram todos longes um do outro e não dava para jogar e segurar essa motosserra ao mesmo tempo. Mesmo se você apoiasse numa superfície como uma mesa, por exemplo, se você colocasse o controle em cima da mesa para jogar, ainda assim era muito difícil alcançar os botões, não dava para jogar com isso aqui, ou seja, inútil. Claro que para ter na coleção, né, ou deixar na estante ali, para exibir para os amigos depois ainda vale, mas para jogar sem chance. Muita beleza e pouca utilidade. Um robô que se tornou um ícone da Nintendo nas antigas foi o Rob do NES. Que era um simpático acessório em formato de robô, que prometia funcionar como uma espécie de amigo do jogador, se tornaria o controle 2 daqueles caras mais solitários e tal. Esse robô super avançado funcionava com base na leitura de flashes da TV de tubo, os flashes da TV que davam um comando pro robô. Daí o Rob lia os dados, né, e fazia algumas ações pré-determinadas. Até aí tudo bem, tudo bacana, mas quando você botava ele pra funcionar mesmo, não era nada disso, nada a ver o que tava prometendo ali no manual. O Rob era muito lento para executar os comandos, e o cara ficava com tanta raiva que era mais fácil ir lá, né, e apertar o botão lá no controle 2 do que esperar esse robô ficar lendo os dados e flashes da TV e tudo mais. E tem mais duas coisas ruins que fizeram o Rob se tornar um acessório inútil. A primeira é a falta de jogos compatíveis, né? Na verdade, somente 2 jogos funcionavam nele. Pra você ver, até os desenvolvedores, né, sabiam que o robô era inútil, nem quiseram nem fazer jogos pra ele.
E outra coisa ruim, é que eu acho que é a pior ainda, é o barulho que ele fazia quando estava em movimento. Parecia que a sua casa estava em reforma. O barulho era absurdamente alto para um acessório. Olha aí. Eu não preciso falar mais nada, né? Do porquê esse acessório não deu certo. No começo dos anos 90, muitos jogos diferentes e até estranhos estavam saindo para todo tipo de consoles. Muitas empresas queriam entrar nessa onda gamer e quem sabe um dia, né, se tornar uma grande empresa de jogos, como a Nintendo, por exemplo, né, que dominava nas antigas. Então, em 1990, a Konami criou um acessório chamado Laser Scope, feito para jogar junto com o game Laser Invasion. Ele era basicamente um capacete, né, meio headset, com estilo Exterminador do Futuro. Mas na prática era mesmo um exterminador de infâncias, né? Já que esse acessório fazia mais o cara passar vergonha do que se divertir realmente. Bom, mesmo você usando o controle do NES para comandar sua aeronave, ainda assim precisaria do acessório para atirar. Daí que vinha a parte divertida, ou não, né? Em teoria, você precisaria mirar com a cabeça ali na tela e atirar. Mas para atirar era preciso gritar bem alto ainda a palavra FIRE, para descer bala nos inimigos. Mas na verdade o que funcionava de verdade aqui era somente o microfone que captava sua voz e atirava no game. Aquele olho biônico que fazia você se tornar um robô ou um idiota, né, dependendo do ponto de vista, era só fachada para o acessório. E mesmo o Laser Scope sendo compatível com todos os outros jogos feitos para a pistola Zapper, a popularidade dele foi muito baixa e com razão, né? Quem iria querer ficar gritando a mesma palavra o tempo todo, a todo momento enquanto jogasse? Bom, eu não ia querer, né? Geralmente jogos de simulação não fazem muito sucesso. Claro, né, que de vez em quando um ou outro bomba aí no mundo gamer, como o Cooking Mama, que depois que engrenou aí no sucesso não caiu mais. Esse game é tipo um simulador de cozinha, você pode preparar vários tipos de refeições e tudo mais. Foi um grande sucesso na época. E no embalo desse sucesso, a empresa Majesco, ou Majesco, não sei, decidiu ampliar a franquia, criando vários outros games mais ou menos desse estilo, né? Não tão bons, mais ou menos. Um deles foi o Babysitting Mama, que é um simulador de babá, lançado em 2010 para o Nintendo Wii. E junto com o game você precisaria de um acessório que é um formato de uma boneca, que já vem, né, com um espaço para você encaixar o Wiimote. Bom, já é bizarro pelo fato de ter um buraco na boneca, né? Mas vamos seguindo. Na hora de jogar, você tinha que pegar a boneca e balançar ela, simulando mesmo um neném no colo, para evitar que a pestinha chorasse. A intenção aqui era mantê-la sempre calminha para você vencer no jogo, né? Ou seja, chato pra caramba. E mesmo tendo outras coisas para fazer no game, como trocar a fralda da criança, por exemplo, ainda assim não era agradável, ou uma coisa que todo mundo tem vontade de fazer. Cozinhar ainda vai, prepara um prato aqui, né, outro tipo de coisa, do jeito que você quiser. E mesmo não podendo comer depois, era um passatempo bacana. Mas ficar balançando a boneca e simular uma troca de fralda, é tão chato que chega até a dar sono. Acho que o jogador dorme primeiro que o bebê. Eu gosto muito de criança, mas não jogaria esse game nem pagando. Quer dizer, se pagasse eu jogaria sim, mas mesmo assim é chato. Você com certeza sabe que para ajudar jogadores a progredir dentro de um game, muitas vezes aparecem dicas ensinando o que fazer, é uma coisa comum, né? Você avançar seu personagem e o jogo vai te dando dicas de tempos em tempos. A maioria dessas dicas são bem úteis, no entanto, existem outras bem óbvias e até inúteis que chegam a ser engraçadas de tão ruim que são. Eu não sei se essas dicas terríveis foram adicionadas propositalmente pelos desenvolvedores, pois são péssimos conselhos que parecem até uma piada. Esse tema de vídeo tá bem legal, espero que vocês gostem e vamos lá!
Metal Gear Solid 3, esse game tem bastante dicas que te ajudam nas horas da ação, como curar, como evitar ser pego e por aí vai, tem muita dica boa. E como é um jogo que envolve algum tiroteio, é de se esperar que o protagonista seja ferido a bala uma vez ou outra, o que obviamente você deve curá-lo para evitar um game over, uma coisa normal em jogos de tiro. Porém, existe uma dica que diz assim, reparem bem, às vezes quando você leva um tiro, você sofre um ferimento à bala. É mesmo? Parece piada, mas é uma dica oficial em Metal Gear Solid 3. Não sei se os criadores quiseram ajudar aqueles jogadores que quase nunca viram um videogame na vida ou só estavam tirando uma onda com a cara dos players. Mas é óbvio que quando você leva um tiro, você sofre um ferimento à bala, né? A próxima dica inútil é o cúmulo da obviedade, se é que essa palavra existe. Esse péssimo conselho aparece no manual de instruções do jogo Ecco the Dolphin, na versão do Mega Drive. E essa dica foi além da compreensão humana. Resumindo, nesse título você joga com um golfinho e durante as fases é necessário que Ecco respire de tempos em tempos enquanto atravessa níveis subaquáticos. A falta de ar num golfinho depois de um certo tempo resultará no game over. Como a maioria dos jogos não exige respiração obrigatória debaixo d'água, era importante que o jogo informasse esse fato aos jogadores. Só que a dica foi a seguinte: você precisa respirar para se manter vivo. É uma dica válida, mas ela foi colocada de uma forma estranha, né? Quando você lê pela primeira vez, parecia até que era para o jogador, respirar para se manter vivo. Ou uma tradução mal feita, ou colocaram de propósito mesmo. Talvez até um dos estagiários estava bem humorado em algum dia do desenvolvimento de Ecco the Dolphin, porque essa frase aí foi terrível. Falando agora de Assassin's Creed Odyssey, que pode ter o conselho mais óbvio de qualquer jogo de todos os tempos. Como é um game com vários estilos que envolvem desde stealth até batalhas diretas, é comum que o jogo te dê dicas de como vencer os seus inimigos da melhor maneira possível em cada ocasião diferente, e tem bastante dicas boas mesmo. Só que existe uma dica mais inútil talvez de qualquer game que diz assim: a melhor estratégia para derrotar os inimigos é reduzir a saúde deles a 0, enquanto mantém a sua saúde acima de 0. Eu nem sei o que dizer sobre isso, isso nem é estratégia, né? É só o óbvio em cima do óbvio. Se eu não tivesse lido essa dica, eu nunca teria terminado Assassin's Creed. Imagine só quem iria descobrir sozinho que para derrotar o inimigo você precisa reduzir a vida dele a 0 e manter a sua acima de 0. É cada coisa, né? Claro que pode ter algum senso de humor nessa dica irônica, pelo menos eu espero que tenha, né? Senão é a dica mais inútil do mundo. A série Mass Effect tem um diferencial em relação a muitos jogos por aí. Ela oferece uma enorme quantidade de escolha ao longo de sua história, permitindo que você possa seguir o lado mais virtuoso, ser o cara bonzinho, ou simplesmente ser um anti-herói tomando as decisões mais inconsequentes. E uma dessas decisões envolve alguns animais inocentes encontrados no mapa. Ao explorar o planeta, qualquer planeta aí em seu veículo Hammerhead, os jogadores podem encontrar rebanhos de animais pacíficos. São animais que estão lá de boa, comendo uma grama, não são ameaças. Só que nesse momento você recebe uma dica que diz o seguinte: herbívoros indefesos não são páreo para mísseis teleguiados. Estão praticamente te dizendo que uma luta de um animal herbívoro versus um míssil super potente, o míssil irá vencer. Ainda bem que eu soube dessa dica em Mass Effect 2, né? Eu estava com medo de explorar o planeta e encontrar algumas vacas antiaéreas. Defenseless herbivores are no match for guided missiles. E por último, talvez a dica de videogame mais famosa de todos os tempos, que até levou inúmeros memes, a infame frase que aparece no final de Doom, que diz assim: para derrotar o Cyberdemon, atire nele até que ele morra. Essa sim deve ser a melhor, pior dica de todos os tempos, uma frase que aparece quando encontramos e temos que derrotar o Cyberdemon, uma figura intimidadora e um dos chefes mais difíceis da franquia. E mais uma vez, por ser um jogo de tiro, é óbvio que temos que atirar no chefão.
Não, aparentemente era só uma piada dentro do jogo, mas essa frase icônica se tornou tão popular que apareceu novamente em jogos futuros, como em Doom Eternal, por exemplo, dessa vez referindo-se ao chefe Tyrant. Embora atirar nele até que ele morra seja a estratégia definitiva para quase todos os inimigos de Doom, essa frase com certeza ficará na história como a dica mais hilária e mais inútil de todos os tempos. Segundo a lógica dos videogames, um código de trapaça é uma coisa feita para ajudar você numa fase difícil ou facilitar seu jogo, dando imunidade, invencibilidade na maioria das vezes. Mas nem todos os códigos são assim, vários são inúteis e outros não ajudam em nada e alguns até te matam, para você ter ideia. Vou mostrar alguns desses códigos para vocês e depois comentem aí se você concorda ou não concorda com essa lista, combinado? Então vamos lá. O primeiro código pouco útil que vou apresentar aqui acontece no jogo Rei Leão, na versão do Mega Drive. O Rei Leão vocês sabem qual é, né? Um excelente jogo da Disney, muito conhecido também pela sua dificuldade. Porém, para jogadores não tão habilidosos, existe um código que pode te levar para qualquer nível. Você faz o macete lá e pula para qualquer fase do jogo, é só escolher a que quiser. E para isso dar certo, você precisa entrar no menu secreto do jogo, apertando direita A, B, Start. Beleza, é só selecionar a fase que você deseja e jogar à vontade. O grande problema é que ao usar esse código, independente da fase que você escolha, assim que você passar esse nível, o jogo te teletransportará para a segunda fase novamente. Independente de que fase que você escolheu, para qual nível que você pulou no game, assim que você terminar esse nível, não vai enfrentar o chefão nem nada do tipo, vai voltar para a fase 2, justamente uma das fases mais temidas pelos jogadores da era 16 bits. Sacanagem, né? Um código para ajudar vai fazer você voltar na segunda fase a todo momento. Tá certo que esse código serve para reconhecer as outras fases se você acaba ficando empacado na segunda, mas se você quiser burlar o sistema, tinha intenção de zerar o jogo de um jeito mais rápido, essa trapaça aí é bem inútil. Jogos GTA, o que não falta são códigos de trapaça. Acredito que os jogadores passam metade do tempo fazendo códigos do que realmente jogando. Mas enfim, se tá no jogo é pra usar, né? E uma das coisas que deixam o GTA um pouco mais interessante são justamente as dezenas de macetes que são possíveis fazer no game. Só que existe um código aqui no game que, além de inútil, te atrapalha demais. Você já deve ter percebido até que eu estou falando do código da morte, aquele código que você faz e o personagem simplesmente morre. Aquela sequência que, se feita corretamente, não vai te acrescentar nada, não vai dar um upgrade, nem nadinha mesmo. Você só vai morrer instantaneamente. Além de deixar você no hospital mais próximo, não vejo nenhuma utilidade para essa trapaça. Só se for pela zoeira mesmo. Na minha opinião, morrer no game é uma coisa inútil, mesmo sendo em GTA. Um código engraçado que não tem nenhuma utilidade nos games é o famoso Big Head, ou o código conhecido como Cabeção. Existem inúmeros games que possuem essa habilidade que, por algum motivo desconhecido, os desenvolvedores resolveram implantar em seus títulos. E para quem não conhece, não tá entendendo o que significa esse macete, ele simplesmente deixa a cabeça dos personagens gigantes. Pronto, só isso, não ganha mais nada, só fica com um cabeção. O que ao meu ver é pior do que inútil, né? Te atrapalha, já que na verdade esse cabeção aí acaba chamando mais atenção do que os objetivos que são necessários fazer ali no game. E ainda cobrem boa parte da visão ali do jogo, a tela fica mais ocupada por cabeça do que pelo resto do game. Na minha opinião, essa trapaça é tão inútil que não tem nem o que falar aqui no vídeo, né? Então vamos logo para o próximo código. Silent Hill 3 não é aquele tipo de jogo que geralmente tem códigos de trapaça. Aqui os desenvolvedores insistem que você tem que enfrentar aqueles monstros do capiroto sozinho, com seus próprios méritos, com seus próprios esforços. Até existem sim alguns macetes, mas nada que estrague a experiência de terror do game. Então, um desses códigos não te dá nenhum upgrade para ajudar nos chefes. Em vez disso, mostra o personagem Douglas Cartland somente de cueca. Sim, aqui tem um código só para ver
ver esse tiozão aí do jeito, quase do jeito, né, que veio ao mundo. Se você inserir o famoso Konami Code ao iniciar o New Game, poderá ver o Douglas Kirtland em sua cueca box durante o jogo inteiro. Fora isso, você não ganha mais nada de especial, só ver o corpo do tiozão aí. E eu até ia falar nessa parte do vídeo aqui que esse código só atrapalha, porque eu particularmente não gostaria de ver o Sr. Douglas aí só de cueca. Mas tem uns inscritos aqui do canal que até me mandaram mensagem lá no Instagram me xingando quando eu falei que não queria ver o pirulito do Alex Kidd. Lembra daquele vídeo de 10 coisas sobre o Alex Kidd? Então, naquele vídeo eu falei que não gostaria, né? Não seria do meu desejo ver o pirulito do Alex Kidd. Então, antes que alguém ache que eu tenho alguma coisa contra o Douglas ou alguma coisa contra o Alex Kidd, nada a ver, né? Sinta-se à vontade de fazer o Konami Code e ver o tiozão de cueca o tempo que você quiser. Não tem nada contra isso, pode ver à vontade, beleza? E bora pro próximo. No jogo Battlefield 1942, lançado em 2002 para PC, também existe um código que te ajuda e te atrapalha ao mesmo tempo, e eu vou explicar por quê. Apesar de ser um jogo feito para jogar online, era possível jogar offline contra os bots do game. Isso acontece muito, né, em vários FPS, nesse aqui também. E nas configurações desses bots, existe uma opção de invencibilidade para o personagem. O problema é que assim que você usa esse código, o jogo diminui a resistência do seu time em cerca de 75% ou mais. Ou seja, você fica invencível e o seu time vai morrer todinho logo no primeiro ataque. No final das contas, você até vencerá a partida, o código não é tão ruim, afinal temos a invencibilidade a nosso favor. Porém, sem o seu time para te ajudar ali nas batalhas, a coisa começa a ficar meio chata, monótona, partidas longas e maçantes, se comparados a jogar com o time do começo ao fim, né? Imagine você sozinho lutando contra vários exércitos, é chato, né? Vai ficar muito tempo ali até terminar uma partida. Esse código aí em Battlefield 1942 só é bom mesmo para o Rambo, que gosta de lutar sozinho contra um exército inteiro. Já para jogadores comuns, pessoas normais como eu, não é uma trapaça muito útil não. E por último, o código de trapaça mais troll dos videogames, pois ao fazê-lo, o jogo excluirá o seu save e você perderá todo o seu progresso. Isso acontece em Banjo-Kazooie do Nintendo 64. É verdade, vai excluir todo o jogo que você tem no memory card. Primeiro de tudo, em Banjo-Kazooie não há menu de códigos. Para ativar qualquer trapaça que você queira, é preciso chegar no local chamado Treasure Trove Cove. É um lugar ali onde você pode inserir códigos no jogo através de um teclado que fica no chão todo embaralhado. Olha a dificuldade de fazer um código aqui. E detalhe, hein? Esses códigos têm entre 40 e 55 caracteres e o game não mostra ali na tela se você está digitando certo ou errado. Você só saberá mesmo se errou ou acertou após completar todo o código. É uma coisa bem chata de fazer. Acho que a Rare não queria que usássemos trapaças em Banjo-Kazooie. Mas não se preocupe que a pior parte nem chegou ainda. Se você usar dois códigos aqui, beleza, seja de vida infinitas ou qualquer outra ajuda. O problema é se usar o terceiro, né? Aí que o bagulho complica. Os chefes do game te avisarão que ao usar o terceiro código, mais um código ali além dos dois, qualquer um que seja, todo o seu progresso até agora será deletado. E o jogo exclui mesmo, hein? Se você usar um terceiro código no game, todo o seu progresso será apagado para sempre. Nem adianta tentar salvar o jogo de novo, fazer alguma coisa ali, não será possível. Vai perder tudo sem choro. Banjo-Kazooie sim, hein? É aquele tipo de jogo que te castiga por trapacear. Fenômeno que acontece com todo jogador desde os tempos dos Poco Pixels até hoje, o apego irracional por itens inúteis. Sabe aquele item que você guarda no inventário porque um dia, quem sabe, talvez, pode ser útil, mas no fundo você nunca vai usar? Então, seja um instinto de sobrevivência, um medo irracional de precisar depois ou simplesmente o prazer de colecionar, o fato é que todo jogador acumula tranqueiras nos jogos. E esse é o tema do vídeo de hoje, aqueles itens inúteis que todo jogador insiste em guardar nos games. Tá, alguns games podem ser úteis, mas se você não usar é inútil, né? Então assista até o final, deixa o like e bora lá.
Imagine só a cena, você começa com um RPG, cria o seu personagem e tudo mais, com aquela roupa básica, geralmente algo mais simbólico, né? Não tem defesa, não tem nada, tipo uma camiseta branca, um colete velho ou só um pedaço de pano amarrotado. Então você vai jogando, vai farmando e depois de algumas horas começa a encontrar aquelas armaduras épicas, cheias de buffs, resistência, escudo e tudo mais, e vai ganhando mais defesa e equipando o seu personagem. Mas e aquela roupinha inicial que você não precisa mais? Ela vai ser jogada fora? Jamais. Afinal, vai que um dia eu precise usar essa roupinha de novo, né? E é claro que nenhum jogador vai, mas eu sei que muitas pessoas insistem em manter aquele traje inútil do início no inventário. Isso em vários jogos RPG, hein? Os jogadores acumulam peças de roupa sem status nenhum, só porque ou parecem legais, ou porque lá no seu subconsciente pensa que é algo raro, ou algo que eu vou precisar no futuro. Pode ser o item mais lixo que for, às vezes a gente pensa que ainda vai usar no futuro. Bom, mas quem sou eu para julgar, né? Eu faço muito isso também, acumulo roupa sem status em jogos RPG. Em muitos jogos, as chaves servem para abrir portas, baús e passagens importantes. Esses itens definitivamente não podem ser considerados itens inúteis. O problema é que algumas chaves nunca desaparecem do inventário, mesmo depois que a porta foi aberta. E muitas vezes nem é culpa do jogo, e sim do jogador, que tem aquela obsessão por chaves já usadas. Você já usou a chave, não tem mais serventia nenhuma, mas você quer guardar. Aquele mesmo raciocínio, será? Vai que eu uso no futuro, mesmo sabendo que não vai usar. Isso aparece em vários jogos, Resident Evil, The Witcher 3, Skyrim, vários outros são especialistas nisso. Você termina uma missão, a porta já foi aberta, mas a chave continua lá no inventário, só ocupando espaço mesmo, e você sempre com aquele pensamento, vai que tem outra porta secreta, alguma coisa que eu não encontrei. Só que, deixa eu dar um spoiler aqui pra você, não tem nada, é só um item inútil. Um exemplo é que eu fiz muito isso em Resident Evil 3. Lá você usa uma chave, quando não tiver mais serventia, o jogo pergunta se você quer descartá-la. Isso serve para vários itens, inclusive a chave. Mas eu, mesmo sabendo que essa chave não terá mais serventia, ainda guardo todas as chaves no baú. Por que eu faço isso? Sei lá, né? Acho que é apego emocional. Se tem uma regra escrita no mundo dos games, é que se você tem um item de cura muito raro, provavelmente você nunca usará. Bom, você já reparou que toda vez que você encontra uma poção mágica ultra lendária, aquele elixir super secreto, ou um kit médico full que cura toda a sua vida 3 vezes, sua primeira reação é guardar para o momento certo? Você nunca usa, você guarda, vai que eu preciso aí no momento de perigo eu uso. Só que o jogo acaba e o item sempre continua lá, você nunca usa. Me diz aí, quantas vezes você fechou um jogo, terminou ele, zerou o jogo e percebeu que estava com um estoque cheio de poções máximas ali nunca usadas? Pois é, isso acontece muito comigo, e um exemplo bem nítido é Dark Souls, onde os jogadores sabem da dificuldade, sabem que o jogo vai ser difícil, vai precisar de muita cura, então guardam itens para um momento difícil, só que vai passando sofrimento durante o jogo inteiro, mas nunca gastam aquelas poções raras. Gastam poções sim, mas não aquelas mais raras, aquelas ficam pro final e nunca usam. E quantas vezes em Resident Evil também você se recusou a usar aquela erva vermelha misturada que cura 100% da vida, porque ficava naquele pensamento, né, vai que eu preciso mais pra frente, vou usar essas ervas mais médias aqui, mais simples, e as mais fortes eu deixo pro final, e no final você percebe que não precisava. Então, o medo de desperdiçar um item raro acaba sendo maior do que o medo de morrer no jogo. E qual o resultado disso? Um inventário cheio de poções que nunca serão usadas. O quarto item desta lista são as moedas inúteis do jogo, mas eu não estou falando daquele dinheiro do game que você compra upgrades e itens para ajudar o seu personagem a evoluir. Na verdade, eu estou falando de moedas sem valor mesmo, que alguns jogos oferecem. Não tem valor, não tem utilidade nenhuma, mas aposto que você guarda elas as 7 chaves. Em The Witcher 3, você encontra dinheiro nos reinos antigos que ninguém aceita. Tem muito dinheiro, você pode guardar tudo, mas não serve para nada, você só carrega mesmo e
ocupa espaço no seu inventário. E eu nem vou entrar nos detalhes de Red Dead Redemption 2, onde você pega moedas enferrujadas 1800 e não pode vender nem usar. Não serve pra nada útil mesmo, mas aposto que todo jogador insiste em guardar no inventário todas essas moedas, sei lá, porque acham raras. Eu acho que no final a lógica de tudo isso é bem simples, né? Se tem um item que brilha no jogo, deve ser importante, então eu vou levar. Sabe aquela espada enferrujada, aquela faca quebrada ou aquele pedaço de pau que você pegou no começo do jogo? Então, por que ainda está no seu inventário? Eu sempre me faço essa pergunta quando eu tô jogando, percebo que tem item inútil lá, mas será que no fundo é uma vaga esperança de consertar esse item e usar algum dia? Em Ocarina of Time, por exemplo, tem a Giant Knife, que custa 200 rupees, e apesar do design magnífico e o poder incrível dessa arma, ela quebra após 8 golpes em adversários ou após atingir qualquer parede, daí ela quebra na hora. É uma espada bonita, forte, mas muito frágil, e por ser uma arma de duas mãos, Link não consegue utilizar um escudo, o que torna essa espada praticamente inútil na maioria das lutas aqui no jogo. Mas é uma espada com muito dano, e por essa força extra, muitos jogadores insistem em guardá-la no inventário, mesmo nunca usando. E por último, ingredientes que você acumula, mas nunca viram receitas. Não só ingredientes de comida, né, de culinária, mas também outros itens que você precisa craftar, juntar, termina o jogo sem usar nada. Você pode reparar, todo jogo que tem crafting ou sistema de culinária faz o jogador entrar em um tipo de loop infinito de colecionar ingredientes que nunca serão usados. Principalmente aqueles jogadores que não ficam correndo pelo mapa, aqueles que gostam de fazer o jogo 100% e vai buscando os itens e tudo mais. Aquele jogador casual que só pega o caminho, segue reto e pronto, segue a história. Ele até consegue pegar alguns itens, craftar alguma coisa, mas sobra muito item no inventário no final. Itens inúteis. Eu sempre caio nesse loop aí quando eu jogo Far Cry. Desde o começo eu começo juntando umas ervas, uns galhos, uns itens ali que eu vou coletando no mapa e eu quero craftar no futuro, deixar meu personagem mais forte. Só que durante o jogo eu vou relaxando, vou deixar as coisas mais pro final, no final eu crafto e depois acaba acumulando vários itens no menu, eu desisto de craftar, eu desisto de juntar os itens lá para melhorar meu personagem e só fica acumulando mesmo um inventário de coisas inúteis. E eu faço muito isso sim. E se você é esse tipo de jogador, comenta aí também. Para todo tipo de item nos games existe uma utilidade, alguns são bem importantes e outros são descartáveis de tão ruins. Só que ainda existe outro patamar, que são os itens que não servem para nada, eles estão lá no game, mas não tem nenhuma utilidade, ou pelo menos ninguém descobriu para que servem esses itens, até hoje. O primeiro item secreto que ninguém sabe para que serve é um livro enigmático que está em Super Mario Sunshine. Esse livro ficou conhecido como Nock Bay Book e gerou várias lendas do porquê ele está ali, por que ele está no jogo, para que serve e como pegá-lo. Isso porque o único contato que temos com esse livro é visual, infelizmente não existem meios normais de alcançá-lo dentro do jogo. Bom, se você nunca ouviu falar, deixa que eu te explico. Dentro do game existe um nível intitulado Nock Bay, e nesse nível há uma missão chamada em português Moedas Vermelhas em uma Garrafa, na qual o Mario deve entrar dentro de uma pequena garrafa que acaba por ser um nível inteiro dentro dela. Nessa garrafa existe um castelo de areia e ao lado desse castelo de areia tem uma pequena porta, e atrás dessa porta que está o tão cobiçado livro de Nock Bay. E só é possível vê-lo mesmo se girarmos a câmera de certa forma, dá até a impressão que a porta está entreaberta ali, mas é só impressão mesmo, ela está totalmente trancada enquanto o livro está no chão. O problema é que mesmo burlando o sistema do jogo e entrando nessa sala através de hack, o livro não é reconhecido pelo jogo como utilizável, ele apenas faz parte do cenário e até agora ninguém entendeu qual o seu objetivo, qual o objetivo desse livro em Super Mario Sunshine. E para ajudar, né, nem a Nintendo revela nada a respeito. Quem jogou Super Mario Sunshine com certeza está intrigado com esse livro até hoje.
Em 007 GoldenEye do Nintendo 64 existe uma missão chamada The Silo, e lá devemos implantar explosivos nos laboratórios, evitar matar os cientistas e até fotografar um último satélite para ser usado como prova. Tudo isso, né, em meio ao tiroteio. Mas o que realmente me chama a atenção nessa fase é que próximo ao final dela existe um vilão que carrega uma maleta e começa a correr quando te vê. E a situação fica meio subentendida, que você tem que perseguir aquele cara e pegar a maleta dele. O negócio é que se você for sangue nos olhos o suficiente e rápido no gatilho, vai conseguir a proeza de pegar a maleta e até carregá-la aí durante a missão, até terminar a missão pelo menos. No entanto, esse item não serve pra nada, é uma maleta inútil dentro do game, é a famosa maleta engana-trouxa, né? Segundo os programadores da Rare, esse item continha um easter egg que seria desbloqueado quando você pegasse a pasta. Provavelmente você ganharia alguma coisa útil fazendo isso, o que realmente era, ninguém sabe. Só que essa ideia foi descartada pela desenvolvedora e a maleta continuou no jogo, eles não deletaram ela, e por isso ela não tem nenhuma utilidade e enganou muita gente que não sabia para que servia. No jogo Donkey Kong 64, o item que até hoje ninguém sabe para que serve é um pilar que está localizado no nível Creep Castle, um castelo mal assombrado cheio de criaturas semi-mortas. Durante essa missão há uma parte que você pode jogar com a personagem Tiny, e depois de explorar o local mal assombrado ali, você vai encontrar uma grande sala com um pilar bem no centro, como se fosse um altar que você recebe algum item, um power-up ou algo assim. Só que o pilar em si não faz absolutamente nada, é um pilar inútil mesmo dentro do jogo. E a partir disso, rumores começaram a se espalhar sobre como ativar esse pilar. E alguns jogadores até alegaram, né, que o item estava relacionado ao Stop and Swap, lá do jogo Banjo-Kazooie. Esse Stop and Swap aí é um minijogo inacabado de Banjo-Kazooie que foi cancelado e aparentemente tinha alguma relação com Donkey Kong 64, já que os dados internos do jogo apontavam para isso. Vocês perceberam, né, que eles exploraram até o código-fonte do Donkey Kong 64 e do Banjo-Kazooie para acharem essa relação, e no final não deu em nada. Sobre a relação desse pilar e o minijogo de Banjo-Kazooie, pode até parecer absurdo hoje em dia, mas antigamente haviam sim itens desbloqueáveis que usavam salves de um jogo para outro game. Você salvava, por exemplo, no Donkey Kong 64 e desbloqueava uma coisa lá no Banjo-Kazooie e vice-versa. Isso aconteceu em alguns games e muita gente se baseou nessa teoria, que no final das contas não deu em nada. Um tempo depois, alguém questionou os funcionários da Rare e eles confirmaram que inicialmente o pilar tinha sim um propósito em algum ponto do desenvolvimento, e sem dizer que propósito era esse funcionário revelou que o pilar foi deixado de lado e nunca mais serviu para nada realmente dentro do jogo. É um item inútil e ninguém sabe para que serve, né? Porque o cara não revelou. Donkey Kong 64 já tem centenas de itens abandonados e escondidos entre os arquivos do game, e provavelmente esse pilar seja apenas mais um. No jogo Rock Band 2, aquele estilo Guitar Hero com muita música boa, existe um truque chamado Awesomeness Detection, ou em português, detecção de grandiosidade, ou algo assim. Um item que você pode desbloquear ali que talvez dê uma melhora aí pro seu jogo, provavelmente relacionado à precisão das notas musicais que você aperta ali enquanto toca as músicas. E na descrição desse modificador é dito que a Harmonix, a desenvolvedora do game, saberá que você é incrível. Se você ativar essa opção, a Harmonix te considerará incrível, pelo menos é o que está escrito lá, e ninguém entendeu direito o que significa. E para piorar, ligar essa opção na prática, né, dentro do jogo não tem efeito nenhum, aparentemente zero efeitos na jogabilidade, ou seja, uma opção inútil, e isso levou a muitos rumores, né, do que realmente ele faz. Ainda mais porque a própria Harmonix afirmou que os jogadores de alto nível sempre deveriam jogar com essa opção ativada, só que eles nunca disseram o que significava isso ou para que servia. Para alguns jogadores, a principal hipótese era que afetava a voz do cantor quando você tocava esse jogo online, mas isso rapidamente foi desmentido ainda naquela época. E é uma coisa nada a ver, né? Não tem nada a ver com você tocando e modificar a voz do cantor. E depois disso, várias teorias foram levantadas e tudo ficou muito intrigante por muitos anos. Até que um tempo depois, em um podcast da Harmonix, um dos designers do jogo confessou que a detecção de Awesomeness não faz absolutamente nada. Assim como todos os itens secretos aqui do vídeo, é uma coisa inútil que enganou muitos jogadores. Ela tá lá, tá pedindo para você usar,
mas não servia pra nada. Nota 10 aí pra Harmonix, né? Fez a gente de besta aí por muitos anos. A situação que eu vou falar agora, considere apenas como um bônus para o vídeo, já que não é um item em si, mas apenas uma aparição em um dos jogos do Bigodudo. No jogo Super Mario 3D Land, existe uma lenda conhecida como Ghost House Face, que mostra um ser estranho escondido entre as árvores escuras do mundo 4x4, bem no finalzinho da fase mesmo. É tipo um fantasma, alguma coisa assim. Nessa fase, se você levar o Mario até o canto da cerca ali e ficar parado por 1 minuto mais ou menos, sem mexer nada no controle, aparecerá um fantasma no meio da floresta. Então, alguns segundos depois, sem mais nem menos, ele desaparecerá. Aparentemente é só um easter egg dentro do jogo, né? Só que muitos fãs curiosos começaram a questionar uma utilidade para esse ser, já que o feioso aparece na fase 4 do nível 4. E o número 4 lá no Japão é considerado o número de azar, né? E muitas vezes associado à morte. Também nada fora do comum, né? Já que se é um fantasma, obviamente já está morto, então se é associado à morte, tá tudo certo. Só que isso não impediu que inúmeros jogadores perdessem horas e horas tentando decifrar alguma mensagem da Nintendo que pelo visto nunca existiu. É só uma aparição secreta que ninguém sabe para que serve até hoje. E o último item secreto que ninguém sabe para que serve nos games é um belo de um pedaço de queijo que está localizado em várias partes do jogo Perfect Dark, aquele FPS do Nintendo 64 famoso por ter sido feito na mesma engine do 007 GoldenEye. É um jogaço aí do console da Nintendo. Só não entendo mesmo para que serve esse queijo. Então, durante as fases, se você procurar muito bem, vai encontrar alguns pedaços de queijo sempre em lugares inusitados e pelo visto sem serventia nenhuma. Tem até um pedaço dentro do vaso sanitário para você ter ideia. E aí que não serve para nada mesmo, né? Só dá descarga e boa. Esses queijos abandonados, do ponto de vista técnico, é tipo aquele livro lá do Super Mario Sunshine. É um item que tem colisão, mas não é possível ter nenhuma interação com ele. Também não há nada no código fonte do jogo falando a respeito. E isso intrigou os jogadores, né, que até hoje não sabem para que serve, ou se é só um easter egg, se é uma piada interna dos desenvolvedores, um item abandonado às pressas ou só uma parte aleatória do cenário mesmo. Eu mesmo, sempre que vejo esses queijos, fico intrigado. Mas e você, já jogou Perfect Dark? Já tinha visto esses queijos? Qual a sua opinião sobre a serventia deles? Comenta aí. Então é isso, família. Vocês já conheciam esses itens secretos que eu mostrei aqui no vídeo? Tem alguma teoria do pra que servem eles? Ou sabe algo que eu não falei? Comenta aí embaixo pro pessoal ficar sabendo. Eu posso ter deixado alguma coisa passar, né? Então se você sabe algo a mais, comenta aí. Espero que você tenha gostado do conteúdo suficiente para deixar o joinha e se for novo no canal, se inscreva também. Aqui tem vídeo 3 ou 4 vezes por semana, sempre com muita informação e curiosidades, principalmente de jogos antigos. Quem gosta desse tipo de conteúdo tem que se inscrever no Nostalgia dos Games. Agora sim, vou encerrando por aqui e até a próxima. Fui!